O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficaram admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus morava em Nazaré. E ele saiu de Nazaré para o Rio Jordão. E no Rio Jordão, o Espírito do Senhor desceu sobre ele e ungiu e mandou para evangelizar, para chamar um tempo da graça do Senhor. De onde vem esta sabedoria e esses milagres? Vem de Deus, vem de Deus. Porque acontece que Jesus é homem e ele é Deus. Mas no Rio Jordão ele foi ungido. E ele entrou na sinagoga de Nazaré falando e pregando. E perguntaram: mas de onde vem esta sabedoria? Esse não é o filho do carpinteiro? A mãe dele, Maria, os primos estão ali também. De onde vem esta sabedoria? Do carpinteiro que vem falando com tanta inspiração, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por isso. De onde que vem a sabedoria de Maria? De onde que veio a sabedoria de São Paulo? O Espírito Santo que veio sobre eles. Como importante a vida espiritual e a vida do Espírito Santo agindo em cada um de nós. É possível que nós tenhamos o dom da sabedoria também. Escutamos Deus, Deus fala conosco e com a inspiração de Deus falamos para as outras pessoas. É muito importante que o Espírito Santo tome posse de nosso espírito. É uma presença forte de Deus, Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo também ilumina nossa inteligência e nós temos ideias, projetos, aconselhamentos. Somos inspirados. Não há dúvida que foi uma inspiração fundar uma produtora muitos anos atrás e que passou a ser um canal de televisão, uma rede de televisão. É o Espírito Santo que vem iluminando a nossa vontade, sim. E a divina vontade é feita na humana vontade. É Deus e o homem, a pessoa humana, juntos. É de suma importância. E com esta força, Jesus falava, ungia as pessoas, rezava pelas pessoas e curava as pessoas. Força divina dentro de uma pessoa humana. É maravilhoso. Celebramos a festa de Inácio de Loyola, agora Afonso Maria
de Ligório, fundou os Redentoristas. Sim. Mas que bênção! Que bênção! De onde que vem esta força? Vem de Deus, Espírito Santo, agindo em nós. O Espírito Santo pode mover a nossa memória de lembrar coisas espirituais que ouvimos, que vivemos e falar para as outras pessoas. Nós podemos ter intuição, podemos ter visão. E o corpo humano pode ser divinizado. Como é importante. De onde vem esta sabedoria? Bem, eles não entendiam que aquele carpinteiro é Deus. É Deus. O Verbo se fez carne, a comunicação de Deus veio. É Deus. É Deus que nós recebemos na Santa Comunhão. É Deus. Que maravilha! E como é que nós podemos ter o dom da sabedoria também para falar, para pregar, para aconselhar, para escrever projetos, fazer planos, fazer a vontade de Deus, a divina vontade, se o divino está agindo, como agiu em Maria, Jesus, como agiu em Pentecostes, quando foi um derramamento do Espírito Santo e começou a nossa igreja com essa unção. E pessoas, ministros maravilhosos, como Paulo, apóstolo. Eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo que tem agido em mim. Com 18 anos, entrei nos jesuítas. Com tantos anos, cheguei para o Brasil e comecei uma missão aqui. É o Espírito Santo agindo em cada um de nós. Não há dúvida que esta geração precisa de força espiritual e precisa de uma conversão. Precisa da ação forte de Deus agindo em toda esta geração e membros da nossa família também. Sabe que todos nós temos necessidade de ser iluminados por Deus para ter comunhão com Deus e escutar o nosso Deus. E daí nós vamos conhecer as verdades religiosas e morais, como o homem, a mulher. Por natureza e por vocação, nós somos seres religiosos. Seres religiosos. É muito importante. Isso. Nós vamos ser plenamente humanos se viver livremente e muito de nossa união com Deus. Porque o divino faz o humano desabrochar e produzir muitos bons frutos. O humano, a criatura, fica feliz em contato com o Criador. É isto que acontece na missa. Sim. Somos divinizados. A nossa ser divina luz desce sobre nós. Sim. Somos iluminados por Deus para fazer aquilo que Deus quer para cada um de nós. A sabedoria é reconhecida com base nas obras que a pessoa faz. Não é isso? Quando Deus está reinando em nós, venha nosso vosso reino, Ele vai iluminar o ser humano e as faculdades do ser humano. Como é importante viver plenamente humanos quando estamos em contato profundo com nosso Deus. Santo Agostinho falou isto. Deus se comunica gradualmente e prepara-nos para
ter uma revelação sobrenatural. Sim. Conhecemos Deus, experimentamos Deus cada vez mais. Gradualmente, a graça de Deus fica agindo na pessoa humana. Quer dizer que mandamos embora as coisas erradas, confusão, vícios, não queremos saber nada disso aqui. E Ele dá uma paz profunda. A depressão, a confusão vai embora. Problemas com a família ficam sendo resolvidos. Até as dívidas financeiras que nós temos passam a ser resolvidas. Porque é o Senhor agindo em nós. Muito obrigado, Senhor. Nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus. Sim. Nós fomos feitos para viver com Deus. Durante toda a eternidade, isto é o céu. E quando estamos inteiramente entregues a Deus, como Inácio, Santo Inácio foi, como Santo Afonso foi, Deus faz maravilhas. Louvado seja Deus. Baixe sua cabeça e peça o dom da sabedoria, a graça de saber o que Deus quer.